João, capítulo 6. Após estas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque eles viam seus milagres que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os seus olhos e vendo uma grande multidão que vinha até ele, disse a Felipe: onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Felipe respondeu: 200 denários de pão não são suficientes para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: fazei os homens se assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim, os homens se sentaram em número de aproximadamente 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, ele distribuiu para os seus discípulos e os discípulos para os que estavam assentados. E do mesmo modo os peixes, quanto eles queriam. E assim estavam saciados. Disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente o profeta que deveria, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para fazerem rei, ele partiu novamente sozinho para o monte. E chegando à tarde, seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, foram para o mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro, e Jesus ainda não tinha vindo até eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Tendo, pois, remado uns 25 ou 30 estádios, eles viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e eles ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tem mais. Então, eles de boa vontade o receberam no barco. E imediatamente o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, quando a multidão que ficara no outro lado do mar, tendo visto que não havia ali nenhum outro barco, exceto aquele no qual seus discípulos haviam entrado, e Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barco, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barcos haviam chegado de Tiberíades, para perto do lugar onde comeram pão após o Senhor ter dado graças. Portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando tu chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade eu vos digo, que me buscais não porque vistes milagres, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque para ele Deus, o Pai, o selou. Então lhe disseram: o que nós faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: esta é a obra de Deus, que creias naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Então Jesus disse: na verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas eu vos digo
que vós também me tendes visto, mas não credes. Todo aquele que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele possa ter a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus murmuravam, porque ele dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E eles diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como então ele diz que desci do céu? Portanto, Jesus respondeu e disse-lhes: Portanto, Jesus respondendo, disse-lhes: Não murmureis entre vós. Nenhum homem pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e eles serão todos ensinados por Deus. Portanto, cada homem que ouve e aprendeu do Pai vem a mim. Portanto, cada homem que ouviu e aprendeu do Pai vem a mim. Não que algum homem tenha visto ao Pai, senão aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o homem que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Portanto, os judeus discutiram entre si, dizendo: Como poderei nos dar este homem a sua carne para comer? E então Jesus lhes disse: Na verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Estas coisas ele disse ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Este é um discurso duro, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isto, ele disse-lhes: Isto vos ofende? O que seria se vós visseis o Filho do Homem subir para onde eu estava antes? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são o Espírito e são vida. Mas há alguns de vós não creram. Porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem deveria o trair. E ele dizia: Por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Depois daquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Quereis vós também ir embora? Então Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para que iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. E nós cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E respondeu-lhe Jesus: Não escolhi os 12 de vós. Não escolhi os 12 de vós, e um de vós
e um de vós é um diabo. E ele falava de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este deveria traí-lo, sendo um dos 12.